Fala, gente, tudo bem? Queria falar hoje sobre um tema que já é antigo, né? Seria como são criados os impostos, né? A gente parar para pensar, imposto não é alguma coisa nova, né? Imposto já tem tempo. Pensa lá atrás, na época das invasões romanas, né? Como que os reis financiavam ali para construir aquelas muralhas, pagar os soldados ali, né? Então, desde aquela época, tinha uma contribuição para ser feita, né? Então, essa contribuição era uma das primeiras formas de impostos, né? E esses impostos nunca mais deixaram de ser cobrados, né? Então, no Império Romano tinha cobrança de impostos, né? E tem até uma passagem bíblica que já testemunha isso, né? Então, aquilo dá a César o que é de César. Então, os impostos sempre fizeram parte da vida da humanidade, né? Então, hoje em dia só tiveram a tendência de aumentar, né? Então, eu queria trazer um pouco sobre isso, esse contexto, e ainda mais, vamos pensar nos dias atuais, né? Se a gente vivesse numa sociedade sem impostos, né? Não que eu esteja defendendo impostos, porque, meu Deus do céu, que trem horrível. Mas vamos pensar assim, como que a gente ia financiar a iluminação pública, né? Se fosse voluntariado, então uma pessoa só pagasse ali. Os impostos hoje, eles se tornaram obrigatórios e aqui, no Brasil especificamente, ele tem uma finalidade em específico quando a gente fala de impostos. Então eles são destinados para determinada arrecadação. Eu queria trazer um exemplo de como que os impostos são perversos e a malícia da humanidade para trazer essas cobranças sobre nós, né? Então vamos pensar que até ali na década da Segunda Guerra, Então vamos pensar que ali o imposto de renda, ele foi criado de forma temporária ali no Reino Unido para financiar as guerras. Então ele ia ser cobrado durante aquele período para financiar as guerras e depois ele ia ser extinto. Logo, esse imposto ele foi cobrado, foi financiado as guerras, só que ele foi extinto por um breve período de tempo. Por quê? Aqueles gastos que estavam sendo feitos com o imposto que estava sendo cobrado já estava direcionado, né? Ele já entrou parte do orçamento. Não conseguiria sair do orçamento público tão facilmente. E um segundo exemplo que a gente pode trazer foi o IPVA. Então o IPVA era para ser um imposto temporário, principalmente durante expansão das indústrias automobilísticas no Brasil com o JK. Então era um imposto que era para ser financiado, melhoria de vias, estradas, de tudo relacionado à pavimentação. Então ele começou como uma forma temporária e nunca mais deixou de ser parte do orçamento. Por quê? Assim que entra o imposto dentro da base de cálculo do orçamento, dentro do orçamento em geral, é muito difícil reverter, porque aquelas despesas que estão, o IPVA nunca mais deixou e hoje em dia é uma das principais fontes de receita dos estados. Por quê? O IPVA, sendo uma das principais fontes, ele é cobrado sobre o valor venal dos veículos e não sobre o peso igual os outros países grandes fazem. Então o IPVA ele consegue arrecadar injustamente de duas formas. Primeiro, é um imposto que deveria ser temporário. E segunda, que ele é cobrado sobre o valor do veículo, então já é um imposto sobre a riqueza do país. Então isso já prejudica muito todo o crescimento que a gente vê. Mas não que os impostos assim, todos sejam direcionados para essas finalidades. Impostos hoje, a criação deles depende muito de projetos de lei, de como que vai ser passado nas casas ali do Congresso. Mas todos os impostos são perversos, né? Então, principalmente imposto de renda. Vamos trazer um exemplo dos países mais ricos, né? Os impostos nos países mais ricos são principalmente provenientes na renda, porém, em contrapartida, os bens de consumo para compra da população são mais baratos, eles estão tributados menos. Então, diferentemente do Brasil, que hoje ele tributa relativamente pouco na renda e tributa muito nos produtos, nos outros países é o inverso, ele tributa muito na renda e pouco nos produtos. Ou seja, quando a galera vai para os Estados Unidos, vai para algum outro país, eles conseguem ver essa diferença brutal, né? Então eles conseguem ver o quanto que o poder de compra lá rende mais. Então isso é um pouco dos impostos, como que eles são perversos para nós. Então espero que você tenha gostado dessa discussão, pouca coisa ali para a gente ir trocando ideia. Se gostou, compartilha, segue no canal aí, fica para a próxima. Até mais!